Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mateus capítulo 6, versículo 25. Aqui a gente aprende sobre a importância do nosso desapego. A gente precisa olhar para a vida e entender quem é o nosso Senhor, quem é que comanda a nossa vida. É o nosso medo da falta e por isso a gente está sempre apegado, buscando ter mais, ou segurando, retendo aquilo pra gente? Ou é a gente busca viver em abundância, em transbordamento? Pensa um rio transbordando, ele tá tão cheio que ele joga água para fora dele. Assim será a pessoa que vive de forma transbordante. Se ela tem muitas coisas, ela pode transbordar mais. E aqui eu não estou falando de você ter muito dinheiro, muitos bens para você poder transbordar, mas é a sua alma. Como está a sua alma? A sua alma transborda o que ela tem ou ela retém? Aqui a gente pode pensar em dois caminhos, no caminho do material e no caminho do espiritual. Pensando primeiro no caminho do material, você é a pessoa que retém muitas coisas para si? Retém as coisas que você tem, roupas dentro do armário, comida estragando dentro da cozinha, coisas que você prefere ficar guardando com medo de faltar? Ou você realmente consegue colocar para fora, consegue doar, consegue transbordar? É importante a gente perceber que a gente chama de ganancioso muitas vezes as pessoas ricas. E aí a gente cria preconceitos com a riqueza. Isso é bem problemático porque, em primeiro lugar, a gente afasta a prosperidade de nós, porque o nosso cérebro entende assim: se a prosperidade é negativa, eu vou dar um jeito de não tê-la na minha vida. Por outro lado, se você entende que ela é positiva, você atrai. Agora pense comigo, quantas vezes você já viu por aí, você conhece pessoas que são assim, pessoas que são pobres, financeiramente pobres e que são extremamente apegadas, que são extremamente gananciosas. São pessoas que retêm o pouco que tem para elas, porque elas têm medo de faltar. E aí elas têm pouco, mas mesmo assim elas têm algo que sobra, que elas poderiam doar, e aí elas não doam. Eu não tô falando de quem vive na linha da pobreza, na extrema pobreza, passa fome, não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas que não são ricas, mas que são apegadas. Aí o que dita a vida delas? O que é o Senhor da vida delas? É o dinheiro, porque o dinheiro é que escolhe quanto que ela vai gastar no mercado, quanto que ela vai fazer de boas obras, quanto que ela vai fazer de doação. Então ela vive ali presa, mas ela fala, não, mas aí ela fala que ela é pobre e aí ela realmente tem a garantia de conquistar o reino dos céus, como muitos buscam. Será? Ou será que mesmo a pessoa que tem pouco, se ela transborda daquilo que ela tem, ela consegue viver de forma melhor? E é isso que Jesus nos ensina aqui. Ele fala que a gente não precisa se preocupar com a veste do nosso corpo e com o que a gente vai comer amanhã. É claro que ele não está falando que a gente deve ser imprevidente, ou seja, que a gente não deve organizar as nossas finanças, fazer a compra das comidas para nossa casa, organizar as roupas que a gente tem para usar. Não, ele está falando sobre o apego. E aqui eu repito, eu conheço muitas pessoas que não ganham bem e que são apegadas. Elas têm roupas acumuladas no guarda-roupa, elas têm comida estragando no armário, mas elas são apegadas e elas não são ricas, ou seja, elas são pobres e gananciosas. Então vamos primeiro tirar esse preconceito que a gente tem na nossa cabeça de que rico é ganancioso e é pecador e o pobre ele é desapegado e portanto ele está salvo. Isso não existe, porque o que conta é o que está no coração. Não interessa se é do rico ou do pobre. Existem muitas pessoas ricas que são extremamente generosas e eu as conheço também. São pessoas que veem um animal em necessidade na rua, eles cuidam. Eles veem uma pessoa em necessidade, uma pessoa com frio, eles ajudam instituições. Eles ajudam até com palavras, com amor. Não ficam retendo tudo para eles, entende? Não deixam as coisas estragar em casa, estão sempre doando o que está sobrando. E eu conheço, como eu disse, pobres que seguram tudo que tem. Que tipo de pessoa você tem sido?
Porque não interessa se você é rico ou se você é pobre, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você se você é uma pessoa que segura, que retém as coisas para si, com medo de faltar. Porque Jesus mesmo falou que não vai faltar. Ele não permite que nos falte. Ele falou assim, veja os pássaros, eles não semeiam, não colhem, e mesmo assim eles têm. Pensa então sobre nós. Nós que trabalhamos, nós que temos capacidade de produzir, de ir atrás, você acha que Deus vai deixar que nos falte? Ele que nos ama infinitamente? Não vai. Então por que a gente retém? A gente retém por medo. A gente tem medo de faltar e aí a gente não transborda. A gente fica como aquele rio que tá bem quase seco, que não coloca água para fora, que a água quase não jorra sobre ele. Por quê? Porque ele tá seco, ele não transborda. Você não precisa ter muito para transbordar, como eu disse. O que você tem hoje, você pode transbordar. E aí também isso vai para o ponto de vista emocional, espiritual. Você é capaz de transbordar em amor, em conhecimento, em bondade, em paciência? Porque a gente está aqui no mundo sendo convidado para transbordar de todas as formas, para colocar no mundo tudo que a gente tem. E aí a gente às vezes retém para nós. A gente vê uma pessoa em sofrimento e a gente finge que não vê. A gente sabe que um parente nosso tá num momento difícil, tá num momento de dor, e a gente não tem tempo para ele. A gente passa por um animalzinho na rua que tá em sofrimento, que tá com fome, e a gente vira os olhos, a gente prefere não ver. Eu vejo pessoas falando que preferem não sair de casa para não ver o mundo como o mundo está, que para não ver pessoas pedindo dinheiro na rua, para não ver pessoas dormindo na calçada, para não ver animais em sofrimento. Mas olha quanto egoísmo existe no nosso coração quando a gente age assim. Deus nos deu algum recurso que a gente pode usar para transbordar e a gente prefere não ver para não sofrer. A gente prefere não ter que lidar com aquilo para não sofrer e ficar ali na nossa vida confortável, que de confortável não tem nada. A vida está sempre nos convidando e nos desafiando a fazer mais, a ir além do que a gente vive, a não ficar preso no nosso mundinho, vendo os nossos videozinhos na internet, a nossa série, mexendo na nossa rede social, cuidando só da nossa vidinha. A gente não tá aqui para isso. A gente foi colocado em sociedade pra gente transbordar e transbordar do que a gente tem. Basta a gente lembrar daquela passagem da Bíblia em que a viúva vai lá e coloca no óbolo, né, naquele espaço que eles têm para recolher as doações, ela coloca uma moedinha, que era tudo que ela tinha. Quando Jesus fala dela, ele está querendo justamente buscar este exemplo de que a gente não precisa de muito para transbordar. Porque outras pessoas ali naquela história, elas foram colocando muito, sacos e sacos de dinheiro, animais valiosos, fazendo grandes doações. E a viúva, ela, naquela época, provavelmente, ela não tinha fonte de renda por ser uma mulher. Se ela era viúva, o marido dela tinha falecido, que era quem trazia o sustento para a casa dela. E o que ela fez? Ela doou o pouco que ela tinha. E aqui Jesus não está querendo nos convidar, nos colocar em situação de pobreza, pra gente ficar na escassez e dar tudo que a gente tem pro outro. Ele quer que a gente administre bem as riquezas do mundo para que a gente lide bem com as riquezas do mundo espiritual. Mas o exemplo forte que ele traz aqui, e o exemplo precisa ser forte para realmente nos chamar a atenção, é: você transborda daquilo que você tem ou você espera você ter muito para você doar? Você tem roupa parada no seu armário e você prefere deixar ela parada lá porque um dia eu posso querer usar, um dia eu posso precisar, e deixa esse pão aqui porque eu posso querer comer ele amanhã, e aí ele tá estragando no seu armário, e aí é uma farinha que sempre tá se perdendo no seu armário, coisas que estragam na sua geladeira porque você não come, você compra e não dá conta de comer aquilo tudo. Você tem tanta coisa parada na sua casa, tanto objeto que você não usa, objeto pessoal, acessórios, maquiagem, shampoo, coisas que você, eu comprei, não gostei, deixa ele parado até a hora que estraga e você joga fora. Olha o apego que a gente vive. Sendo que Jesus nos convida a transbordar do que a gente tem. Se você tem muito, você pode transbordar muito mais. Se você tem muita roupa parada no seu armário, que ótimo.
Você pode doar para uma instituição, fazer um bazar e arrecadar dinheiro. Você pode doar para aquela pessoa que você viu na rua pedindo alguma coisa. Agora, se você tem pouco, você também pode doar. O que você pode doar? Se você hoje me falar que não pode doar nada de material, que não tem nenhum bem material hoje na sua casa que você pode doar, pense também no que você pode doar de espiritual. Você viu um colega de trabalho abatido porque está passando por um divórcio, uma separação, uma doença na família. Você consegue se sentar do lado dessa pessoa um minuto e conversar com ela? Alegrar o dia dela, contar uma história divertida, sem falar mal dos outros, é claro. Não existe diversão quando alguém tem que ser colocado para ser palhaço nessa história, né? A não ser que seja uma pessoa que realmente se coloque como um palhaço para ela divertir as pessoas, mas não coloque, não diminua os outros para fazer graça, sabe? Mas você pode contar uma história divertida, você pode fazer essa pessoa se alegrar com um abraço que você dá, uma palavra de conforto, um apoio, falar que você tá ali com ela, convidá-la para dar uma volta, para fazer uma caminhada. A gente fica querendo que o mundo todo nos sirva. E as pessoas não olham para mim, as pessoas não olham porque eu estou triste, porque eu estou sofrendo, ninguém pergunta como eu estou. Mas você pergunta como os outros estão? O mundo nos trata como a gente trata o mundo, como a gente é. A gente só recebe mais daquilo que a gente é. Quando a gente é abundante em todos os sentidos, a gente é desapegado, no sentido de que, não, isso não me serve, eu já dou, eu tô com tempo aqui, eu vou doar para uma instituição de caridade, vou fazer um trabalho voluntário. Quando você faz isso, o mundo te retribui, é impressionante. Não precisa acreditar em mim, só teste isso na sua vida. Tire as coisas da sua casa e comece a doar. Você vai ver, às vezes você recebe um presente. Não faça com essa intenção, mas as coisas vêm, é impressionante. Sempre que eu tiro coisas da minha casa, eu recebo presentes, eu recebo convites para participar de coisas legais. Sempre que eu me disponibilizo para ajudar alguém, depois eu passo por algum momento, sempre aparece alguém para me dar um conforto. Sempre a gente recebe, porque o mundo é feito dessa troca. É de uma troca de energia. Então não espere que o mundo te sirva, porque como Jesus disse, ele veio para servir e não para ser servido. Só que na vida, quando a gente serve, a gente acaba recebendo de volta. Só que, de novo, não faça esperando. Eu fiz tudo pelos meus filhos, hoje eles não fazem nada por mim. Eu escuto muitas pessoas reclamarem isso, né? Fiz tudo pelo outro, hoje ninguém faz por mim. Você tá usando isso como uma moeda de troca, você não tá fazendo isso do seu coração. É aí que tá, porque Jesus ainda falou, onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Onde você põe o seu tesouro? O seu tesouro é fazer moeda de troca? É você fazer as coisas porque você quer receber algo de volta? Ou porque você quer ajudar mesmo? Genuinamente você quer ver o outro melhor? Você quer ver uma pessoa que tá triste na rua se alegrar com algo que você deu pra ela? Você pode, por exemplo, você às vezes vê pedintes, né, pessoas pedindo na rua, sabe o que você pode fazer? Comprar um pacote de algo que ela possa vender ali, sabe? Alguma coisa que ela possa vender e fazer dali uma fonte de renda, porque aí você vai estar ensinando essa pessoa também o valor dela, que ela pode produzir, que ela mesma pode ganhar dinheiro por conta dela. Olha que legal que você pode mudar na vida do outro. E você às vezes só quer que o outro te dê sem que você dê algo de volta. Pense que o mundo sempre gira em trocas de energia. Né? Pense na natureza, como a natureza dá coisas maravilhosas para o mundo e o mundo nutre a natureza também. Uma árvore, ela dá ao mundo sombra, ela melhora o oxigênio para a gente respirar, ela melhora os rios, ela serve de abrigo para as aves. E o mundo também dá o que ela precisa, dá água para ela, né? Infelizmente, a ação humana atrapalha muito isso, mas a natureza em si, quando a natureza só por si está agindo, pense, chove, nutre, a terra nutre essa árvore. Pensa como a natureza é sempre uma troca, e nós somos da natureza. Deus nos fez, assim como ele fez as árvores, ele fez os animais, ele nos fez. E ele pede trocas de nós. Olhe para tudo que ele criou com amor. Ele criou o ser humano, o outro ser humano que é diferente de você e você não gosta? Pois foi Deus que criou. Você não gosta de animais e você prefere passar por eles e maltratá-los ou ignorar a dor deles, a fome deles?
Foi Deus que o criou. Eles são tão irmãos seus quanto pessoas. Você vê uma plantinha seca na sua casa e você não é capaz de colocar água nela. Ela é uma coisa que exige o cuidado de você, um ser que Deus criou. Tudo é criatura de Deus aqui e a gente fica desprezando e colocando-se numa posição de rei, de querer ser servido. Ah, porque eu quero receber, porque eu quero que alguém me ligue com uma ótima oportunidade de trabalho para eu ganhar mais dinheiro. Eu quero que alguém venha aqui e me dê atenção, me dê um conforto, me dê um abraço. Você é essa pessoa? E se você é genuinamente ou você está esperando? Então vamos refletir como que a gente pode realmente brilhar a nossa luz no mundo e por onde a gente for, a gente iluminar os caminhos de quem quer que seja, das plantas, dos animais, das pessoas, tornando o mundo um lugar melhor. E assim a gente também vai se iluminar. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que chegou até aqui, dê o seu like e se inscreva no meu canal.